Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre domínio político. A essência dessa provocação será sobre controle estatal, muito baseado na cortina de fumaça que está sendo engordada para tornar o caso do Banco Master algo meio que já resolvido, já entendido. O assunto estava esquentando e os agentes que foram envolvidos nesse caso, diria que eram ligeiramente polêmicos. Acredito que muita gente já tenha se ligado que os principais caciques do Centrão e algumas conexões com o Supremo já estão envolvidos com o mascaramento de desfalques de mais ou menos aí na casa dos 40 bilhões que o Banco Master deu em alguns investidores. E isso lembra muito o José Dirceu falando sobre arrumar a casa ali, o partidão, e controlar os blocos de poder do jeito que der. Então você vê mais ou menos para onde esse caso está indo. Me passa muita impressão que o pessoal caiu no xadrez do PT. Então, assim, nessa provocação eu vou traçar um cenário onde a queda do Banco Master se tornará a peça fundamental do emparelhamento final do Brasil pelo PT. Antes de construir esse cenário, aquele velho trato de sempre, você se inscreve no canal, deixa o seu like e, se possível, faça um apoio para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você deixa pelo menos o seu like. Eu vou trazer esse controle estatal pela perspectiva de força enquanto força social, força ambiental. Entenda a força social enquanto sentido macro do fluxo de um conjunto de esforços por determinados valores que tenham gerado uma comunhão de interesses, tenham gerado um interesse em comum. Um ambiente vai determinar o sentido do fluxo de interesse dos agentes políticos. Muitas das vezes a necessidade do ambiente não irá tangenciar os interesses das principais forças ideológicas. E essa situação do Banco Master vai de encontro com o que falo sempre, que todo poder emana da desgraça do povo. O PT não se importa com o tombo que o banco deu nos investidores porque são burgueses tomando prejuízos. Porém, o banco é um meio de ação perfeito para que o PT controle e faça o Centrão se subornar. Ou seja, o PT vai usar esse caso para fazer com que o bloco parlamentar mais forte, que é o Centrão, o obedeça e faça alianças eleitorais. Então, se tu conseguir entender que existe um certo fluxo de pressão por trás da ideia do Banco Master por conta do desfalque econômico, que é uma demanda nacional, e que o PT vai usar isso como uma projeção de campanha de proteção da economia, você praticamente mata toda a provocação, inclusive aí a ideia do uso estatal de maneira estranha, indevida no caso. A estratégia da esquerda desde o início sempre foi ocupar os espaços fantasmas do Estado. O emparelhamento é muito nítido e o uso dele é a coisa mais óbvia quando se analisa os últimos acontecimentos no país. O real poder em uma democracia, diria que não é nem mais o cargo parlamentar ou executivo, são os espaços funcionais que regem o ordenamento e controlam toda a burocracia do Estado. São eles que regulam, que deixa crescer ou que reduz o crescimento, que tira ou que coloca pessoas dentro do Estado. O Brasil tem tanta regra e lei que é impossível viver sem esbarrar em alguma regra, em algum desentendimento, ou seja, todo mundo é meio que um transgressor. Os agentes políticos tornaram a vida pública uma espécie de caixa preta do erro, onde, independente de quem vence a eleição, a norma é obedecer os blocos mais fortes no cenário funcional, ou seja, ocupantes do espaço estatal por conta de usos e roubo e outras malandragens para se manter no poder. Ou seja, os agentes vão chegar lá trapaceando e quem está no Estado vai usar essa trapaça para manter as coisas na rédea. Então, assim, ideias que vão gerar desequilíbrio nessa ordem serão expostas e queimadas em praça pública porque ali está sendo regido por um grande acordão de pilantra. Então, assim, o PT está olhando para esse grande acordão e, obviamente, ele está projetando o que o José Dirceu falou que ia fazer, que é um controle político do país. O Centrão perdeu muita força sem a presença do Bolsonaro. Mesmo eles alegando a independência que não precisa, o ex-presidente acabava gerando aí uma sombra que protegia a todos eles. E como na briga com os filhos do Bolsonaro
principalmente com o Eduardo, eles se queimaram mais do que imaginavam, vão ter que baixar a bola. Mesmo com a maioria ao seu lado no Congresso, terão que aceitar algumas exigências do executivo, do núcleo duro do Lula, pois quando se olha o cenário atual, a poesia jurídica pode derrubar qualquer um a qualquer momento, se apegando apenas a um sinal de delito, que é justamente o caso do Banco Master. O envolvimento dos caciques, eu diria que vai além de um sinal. O PT não irá deixar essa vulnerabilidade passar sem usar os agentes do Estado para botar uma coleira no bloco. E traçando um paralelo com a última provocação, o Centrão até consegue travar novas substituições e novas regulações do ordenamento. Porém, o dano que agentes públicos geram é bem superior. É aquilo de acreditar no positivismo, acreditar que o espaço, a função, irá os blindar. Até porque também os agentes conseguem acabar cobrando a podridão desse bastidor sujo. Ou seja, quem tiver mais pessoas dentro do Estado sempre terá vantagem nessa cobrança de podridão. Então assim, quando tu pega também analisando todo o cenário, o PT ele se sente muito confortável em meter o louco por conta do seu potencial criativo. O núcleo do Lula, núcleo duro ali, as pessoas mais próximas, não têm criatividade de resolver problemas, não tem uma projeção de futuro. Eles não conseguem pensar soluções mínimas para problemas simples que estão afetando a vida dos indivíduos. A cúpula petista sabe da pressão de não entregar nada antes de um ano eleitoral e não vai deixar a oportunidade de controlar seus principais inimigos passar assim do nada. Vencer sem fazer nada é o objetivo do PT. O cenário está dado para um eventual Lula 4. O inimigo principal está preso e os seus coadjuvantes estão todos enrolados em um grande esquema de corrupção. É a oportunidade perfeita de gerar uma comoção nacional sem a necessidade de se fazer nada. É um ganho apenas fazendo o que o Estado tem que fazer, que é retirar do setor público agentes mal intencionados. Não existe algum ganho social. O que existe é a boa e velha sinalização moral que a população irá abraçar como se fosse um trabalho concreto, quando na verdade é só o PT usando da máquina pública para fazer um grande show de cortes de cabeça. Então assim, é a instrumentalização da moral. Os agentes políticos no Brasil são uma espécie de câncer. Eles têm um fim em si mesmo, não existe nada que os transcenda, nada que não seja o benefício próprio. O uso do poder sintético do Estado está sendo usado apenas para que primatas possam ter uma vida de luxo ao roubar as capacidades do Estado e forçar a subordinação de outros primatas que queiram subir na vida. Ali o grande fetiche é curvar outras pessoas. Quando se analisa os agentes com mais influência ou com maiores influências no cenário, o que se vê é a ausência de um propósito. Os partidos políticos do Brasil se tornaram uma espécie de conglomerados econômicos, e com o interesse econômico, obviamente, vem a corrupção e uma projeção comum de crise sistêmica gerando ações emergenciais. Eu sempre trago o uso do problema enquanto meio para se forçar mudanças, alegando uma situação urgente, uma situação emergencial. E, obviamente, todo o abuso do poder político que vem em conjunto dessas ações emergenciais. Essa crise do Banco Master é um belo gatilho de urgência e abuso institucional, nada mais, nada menos. E dentro de um cenário de eleição, é um presentaço que vai cair no colinho de Painho Lully. Analisando um cenário futuro, acho muito complexo. A gente não vê um emparelhamento ideal, trazer toda a ideologia para dentro do Estado. Já estamos vendo a tomada quase que absoluta dos espaços funcionais do Estado. Já não existe motivações para que o PT ganhe uma eleição. A seguridade dos cargos funcionais, dos cargos públicos e a quantidade de aliados ideológicos espalhados em cargos públicos do Estado os blinda contra qualquer pressão do polo da direita, pois se gerou uma metástase ideológica, fazendo com que o núcleo do PT tenha controle do Estado em qualquer cenário político, fazendo com que o seu controle seja automático. Estamos vendo aí a consolidação do poder da esquerda do país
mesmo que não tenha vencido a eleição, apenas usando aí o potencial positivista do Estado. Eu sempre falo que é interessante reduzir essa influência do Estado nas relações dos indivíduos, pois acaba gerando várias brechas totalitaristas no país. Estamos vendo o fim de uma escalada criminosa do positivismo bem semeada, que agora está dando aí os seus frutos, um fenômeno administrativo que está gerando aí o fim da polarização ao custo de uma implementação de uma espécie de totalitarismo social. Então, assim, muito baseado esse cenário todo, eu acredito muito na crença desse neomodernismo que as pessoas acabam se jogando. A sanha coletivista de correr atrás de um ideal categórico que o modernismo sempre projetou em praticamente todos os países ocidentais, normalizou e doutrinou os indivíduos a acreditarem que a gerência do Estado facilitaria qualquer implementação de dinâmicas sociais. O positivismo vem sendo implementado com falsas esperanças de melhoras subjetivas. Então é a educação que liberta, é a saúde que evolui. Então, assim, são sempre adjetivos que a manifestação não fica muito evidente. O fato de todas as projeções ideológicas não se sustentarem de maneira orgânica está forçando o discurso político a sair de um ideal estrutural para um ideal de código de conduta. A única coisa que sobrou na política moderna é uma sinalização cínica e moral que se projeta nas demandas dos indivíduos. É a validação do agente político por ele abraçar a desgraça que ele mesmo promoveu na massa. Então, assim, indo para um segundo bloco, tentando trazer uma ideia que reduz um pouco dessa grande merda que é o cenário brasileiro, trazer a ideia da âncora administrativa, trazer um norte aí para que políticos possam se tornar menos poéticos, a essência da ideia sobre foco estrutural, pois manter as estruturas produtivas do Estado e usar o Estado para arrecadar o máximo possível no mercado é algo que eu sempre trago como a única chance do Brasil sair da merda, obviamente com o intuito em reduzir o custo de vida de todos. O Estado arrecada no mercado e tira a mão do recurso dos indivíduos. Os custos funcionais dos indivíduos têm que ser amortizados pelo Estado. Tem que se criar uma base de apoio forçando os indivíduos a serem proativos e cuidarem das suas próprias vidas. Você tira o peso da carga tributária e você torna energia, água, gás, combustível, remédios, internet e telefonia mais acessíveis, com aquelas velhas ideias que eu sempre trago de parcerias mistas, fazendo com que os indivíduos tenham uma base muito barata, podendo aí gerar uma certa melhora forçada. A redução da visão do indivíduo em relação à obrigação do Estado em mantê-los bem, em manter esses indivíduos marginalizados vivos, que é meio que a ideia do direito social, da justiça social, é essencial, ao meu ver, para quebrar o monopólio político do país. Parece contraditório, mas a moralidade do discurso público se baseia em uma negligência com os marginais. Ao reduzir o custo por esforço de todos os cidadãos para se ter uma vida digna, você força os indivíduos a se libertarem, porque você tira essa ideia de que é muito difícil sobreviver para o indivíduo não quer sobreviver porque ele simplesmente não quer se esforçar. Então, assim, cada indivíduo ele vai ter uma faixa de consumo. Quando o indivíduo consegue ter uma sobra de créditos de acesso, ou seja, dinheiro, acima do consumo de sobrevivência, ele tende a consumir outros tipos de produto e ajudar no aquecimento da economia, o que vai gerar expansão de espaços e redução de marginais em todo o ambiente. Ao devolver o salário retido para benefício, o governo pode aumentar o poder de compra de praticamente 35 milhões de pessoas que sairiam dessa faixa de consumo essencial para o consumo de conforto. Aí tu coloca prestações de serviços básicas como ir num salão, cortar cabelo, fazer unha, ir numa lanchonete. Esses pequenos, digamos que mimos, voltariam a se aquecer e são estruturas que normalmente abraçam muito mais os marginalizados por serem execuções de baixa complexidade, acabando com o abuso intelectual e a projeção de intenção que só funciona em indivíduos que não conseguem acessar suplementos básicos e que projetam um futuro melhor em que se vem consumindo para além do básico. É sobre acabar com o uso do sonho da fuga da miséria ou de dificuldade de acesso como vantagem para se comprar voto. Você tira
a dificuldade de se acessar coisas básicas, fazendo com que o indivíduo tenha uma visão até mesmo de longo prazo e o forçando a ter um foco de acesso, sem ser apenas de consumo rápido, porque além da camada de consumo, os indivíduos tendem a correr atrás de melhorias e acúmulos, pois o propósito de acúmulo vai fazer com que os indivíduos tenham aí demandas diferentes da estrutura ideal proposta por esse nível que está o nosso Congresso Nacional. Facilitar os acúmulos dos indivíduos é forçar os indivíduos a evoluírem e, com isso, forçar com que os agentes políticos também tenham que evoluir. Demandas mais complexas vai demandar um potencial criativo maior por parte dos agentes políticos. E aí também que você entende o porquê que eles sempre forçam a manutenção das demandas e problemas da estrutura do Estado e da vida do povo no limiar da sobrevivência. Eles sabem que se o povo acumular para além um pouco ali da classe média B-, eles terão que entregar novos problemas de uma classe B-. O pior inimigo do Estado acaba sendo aí o acúmulo dos indivíduos. Então, assim, enquanto não houver uma inclinação ao capacitismo, nós sempre veremos essa situação de merda. A democracia tem suas falhas e uma delas é a possibilidade de pessoas incapacitadas terem a oportunidade de gerenciar espaços funcionais pelo uso do ideal de igualdade. Veja, um ideal é mais importante que a funcionalidade e a realidade. Toda essa provocação ela é muito baseada em pessoas incapacitadas gerenciando espaços de alto risco e simplesmente cagando tudo. Então, assim, fica aquela provocação. Como que você tende a enxergar as coisas? Pela uma perspectiva mais moral ou real? Quando você analisa as ações do polo ideológico ou de agentes políticos, o que você mais analisa? Analisa suas materializações de ideal ou suas intenções? É o famoso roubou, mas fez? Ou simplesmente vai julgar o que ele fez e acabou? Porque é aquilo, se as materializações do seu agente político não for em relação ao custo que vai gerar uma espécie de independência, esquece tudo, porque é aquele velho ditado, independência ou morte. Quais as suas ideias sobre a independência e emancipação dos indivíduos? Tu já parou para pensar como que vai se dar essa emancipação? Óbvio, tem a questão do custo do Estado, de impostos, mas tem algo em mente diferente ou nunca pensou sobre? Porque isso acaba influenciando nas suas escolhas futuras, beleza? Então, moral da história, vamos manter o tema do Banco Master em banho-maria e, a depender dos rumos da negociação entre o núcleo do PT e os caciques do Centrão, veremos mais capítulos dessa novela, até porque tem muita gente, digamos que importante, envolvido. Esse banho-maria, obviamente baseado no uso do amor, é a gestão estatal do amor. Quando Bolsonaro tentou colocar o Ramagem, foi acusado de uso inapropriado da máquina pública, mas aparentemente, e diria até que também não é de todo ruim, requentar os podres do Centrão se tornou algo republicano e democrático, o que nos leva àquela velha massa: liberdade não, independência. O brasileiro não pode ficar nessa apenas de ser livre para falar e tudo mais. O foco é potencial de se emancipar, pois a independência por acúmulo gera liberdade automaticamente, beleza? E aquilo, toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito ideológico dessa bodega. Não se emocione com a guerra política, pois haverá mudanças de crenças e postura dos agentes políticos. Analise tudo pelo cenário sem o Bolsonaro. Ninguém é de ninguém, pois não tem mais o mito para forçar a gadaiada a obedecer, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se trouxe alguma reflexão, se inscreve no canal, deixa o seu like e faça um apoio para esse grande QR Code que está no centro da sua tela. Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.